Quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Que bom que você está aqui na casa de Deus nesse sábado pela manhã. Esse culto é muito gostoso, viu, pastor? Glória a Jesus. O Senhor está aqui conosco, né? Nós temos sido movidos pelo Espírito dele e o nosso coração tem se alegrado muito para a glória do nome de Jesus. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Ageu, no capítulo de número 2, versículo de número 19. É o tema do nosso encontro, da nossa festa, desse lindo aniversário. E eu já quero começar agradecendo a Deus por essa oportunidade e também ao pastor Eglai e à irmã Gidalti, também lhe oferecendo, como em nome, através deles para toda a igreja, feliz aniversário. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu estava aqui no Sweet 16 no ano passado, né? E hoje estou no Sweet 17 também. Parabéns, pastor, irmã Gidalti, toda a igreja, por aquilo que Deus tem feito através das suas mãos. Para nós é uma alegria ver como Deus tem prosperado o ministério dos senhores através daquilo que Deus tem entregado na mão de vocês, para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo num lugar e numa terra que é tão, às vezes, aversa à nossa mensagem, não é mesmo? Mas o Senhor movia o meu coração. Eu trago também um abraço do nosso pastor Joel Freire Costa, presidente da nossa convenção, né? A quem o Senhor, junto com ele, lidera ali também. E eu pensava nessa manhã a respeito disso, e tenho recebido esse final de semana alguns vídeos de alguns irmãos diferentes. E esses irmãos têm me mandado vídeos a respeito de algumas coisas que estão acontecendo aqui na Califórnia. Ontem eu recebi um vídeo de um irmão que ele disse que no seu batismo, agora dia 14 de agosto de 2023, ele foi curado de cegueira durante o batismo, aqui na Califórnia. Confessando o nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus ali o curou de uma cegueira. Ele era cego 100% de um olho e 40% do outro. No momento que ele saiu das águas, ele estava vendo, pastor. Também ali na região do sul da Califórnia, eu estava vendo um batismo de 5.000 pessoas, pastor, que se batizaram esses dias atrás ali também. Então, apesar de a mídia estar dizendo um monte de coisa, é o tempo da igreja. É o tempo da igreja se levantar, é o tempo de nós sentirmos a presença de Deus e agirmos por aquilo que Deus tem falado no nosso meio. Isso tem tudo a ver com o nosso tema hoje, não é? Porque o Senhor está no nosso meio querendo fazer maravilhas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem aberto aí? Ageu, capítulo 2, versículo de número 18 e 19. A minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Se a sua é Almeida Revista e Corrigida, vai estar um pouquinho diferente. Glória a Deus. Diz assim, ó. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas, desde este dia, vos abençoarei. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Ageu, ele faz par junto com o profeta Zacarias. Eu conversava um pouquinho isso com o pastor Eglai ontem, né? E é muito bonito, eu gosto dessa construção, para que a gente entenda o que é que está acontecendo, para que eles dois estejam falando, né? Você sabe, o povo de Israel pecou contra o Senhor e por diversas vezes foi advertido por Deus e não se voltaram ao Senhor. Então Deus prometeu para eles um cativeiro de 70 anos. E eles foram enviados para esse cativeiro. E eles passaram 70 anos longe da sua terra. E durante o cativeiro, é interessante que ali eles se voltaram para o Senhor. Ali eles começaram, dentro das suas famílias, ter uma postura mais considerável daquilo que Deus tinha mostrado para eles como israelitas. É inclusive durante o exílio que surgem as sinagogas. Né? Antes disso não tinha sinagoga, antes do exílio não tinha sinagoga. É durante o exílio que surgem as sinagogas, aquelas reuniões nas cidades e tal, onde ali existia o profeta e os principais da sinagoga que ensinavam a lei do Senhor para que eles não perdessem. É também durante o exílio que é feita a organização, né? Na verdade o compêndio de tudo aquilo que Deus tinha deixado como instrução. É só no exílio que existe aquele cuidado redobrado dos judeus de saber o que é que Deus tinha dito na lei, o que é que tinha dito através dos reis. É, por exemplo, durante o exílio que o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas e também os 2 livros dos reis de Israel são redigidos. É durante o exílio que isso acontece.
Então chega o tempo de Daniel, e Daniel, no seu ministério tão abençoado, lá por volta do capítulo 9, se eu não me engano, ele fala assim: olha, Senhor, eu percebi aqui que chegou o tempo do retorno. Eu estava contando aqui, chegaram os 70 anos para que nós retornássemos, e como é que vai ser isso? E ele passa por 28 dias, lembra, jejuando, e o anjo do Senhor vem para ele e começa a revelar para ele não só do retorno, mas de coisas que aconteceriam muito tempo depois. Então, durante o período agora de Zorobabel, se inicia o retorno do povo de Israel. Esdras, que foi um pouquinho tempo depois de Zorobabel, registra essa parte do retorno de Zorobabel, mas aí aparecem essas duas figuras, Zacarias e Ageu profetizando. E aqui eu queria fazer um paralelo com você e colocar talvez as suas emoções nesses dias, né? Você já pensou o dia que finalmente a porta se abriu? Finalmente se contou no meio dos ajuntamentos, dos acampamentos dos israelitas, que há tanto tempo estavam ali longe, né, despatriados da sua terra. Olha, nós estamos voltando. O rei falou aí, assinou aí uma lei, e nós estamos voltando. Era como aquele dia, por exemplo, que você descobriu que o seu green card foi aprovado, né? Que o seu documento chegou, que aquela bênção que você esperou por tanto tempo, que você trabalhou por ela, chegou. Finalmente, foi avisado, olha, saiu a lei, aí nós estamos voltando. Quando você olha para os Salmos, por exemplo, o Salmo 137 é um salmo tão triste, né? Olha, pediram para a gente tocar hinos da nossa terra, em terra estranha. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente poderia louvar o Senhor em uma terra estranha? O salmo termina de uma maneira pesada, né? Os israelitas falando: olha, quem dera que alguém desse com a cabeça do filho de vocês uma pedra pelo que vocês fizeram com a gente. Mas tem um outro salmo que ele fala assim: olha, quando os cativos retornaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de cântico e o nosso sorriso apareceu, e se diziam entre as nações: quão grandes coisas fez o Senhor por estes. E aí ele repete: quando grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Finalmente chegou. Finalmente o tempo da alegria, o tempo da felicidade. Nós estamos retornando para a nossa terra, mas quando eles chegaram lá, Jerusalém em ruínas, Jerusalém completamente quebrada, destruída, o templo do Senhor, já não existia mais praticamente nem a memória de onde ele estava. Porque os babilônicos e as outras nações fizeram certeza de derrubar os símbolos que lembravam Jeová. Você sabe que o templo para os israelitas era alguma coisa tão especial, que inclusive Jeremias falou no capítulo 17, avisando eles que aquilo tinha virado um ídolo também. Não digam vocês: templo do Senhor é esse. Vai lá para Siló e vê o que eu fiz com o tabernáculo que eu fiz com vocês. Vai ver se Siló tá estendido, um lugar onde ficou o tabernáculo do Senhor, depois que o povo de Israel finalmente foi assentado na terra. E eles colocaram nos símbolos agora, mas agora no retorno eles percebiam que as coisas estavam de uma maneira bastante diferente. Jeremias, no capítulo 29, ele dá uma palavra de incentivo para eles ainda no tempo do exílio. Ele fala assim: olha, tem alguns profetas de vocês aí dizendo que vocês vão ficar pouco tempo na terra. Olha, não deixe eles enganar vocês, não. Vocês vão passar 70 anos porque Deus mandou, viu? Agora é o seguinte: enquanto vocês estiverem aí, busquem o bem da terra que vocês forem transportados. Plantem vinhas, construam casas, dê os seus filhos em casamento e as suas filhas em casamento, porque é o seguinte, versículo 11, esse a gente ama: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar o fim que vocês esperam. Mais uma vez chega nesse momento de Israel, o fim que eles esperavam está começando a aparecer, está começando a surgir. E aí o profeta Ageu e o profeta Zacarias aparecem como a palavra de Deus sendo revelada a esse povo retornando. Agora tem algo bastante interessante. Ageu, ele havia visto a terra de Jerusalém, de Israel, ainda antes do exílio. Ele estava bem idoso nesse tempo.
Ele devia ter por volta de 90 anos de idade, alguma coisa nessa faixa, porque ele era bem idoso. Já Zacarias não, Zacarias era um profeta jovem, ele era novo. E esses dois profetas aparecem profetizando ao mesmo tempo, você percebe isso também pelo número da profecia. Ageu é um livro muito mais curto que Zacarias, mesmo porque Zacarias tinha muito mais tempo para profetizar do que Ageu. Ageu estava no fim da vida. O capítulo de número 2 começa com Ageu fazendo uma pergunta. Ele falou, escuta, quem de vocês viu esse templo na sua primeira glória? Quem aqui lembra do grande templo de Salomão? Aquilo era uma memória difícil, como para muita gente aqui nos Estados Unidos. Tem muita gente que fala assim, ei, vocês lembram da igreja no Brasil? Ah, igreja no Brasil, igreja no Brasil. Meu Deus, a igreja no Brasil, aquela multidão de pessoas, né? Qualquer lugar que você vai tem uma igreja da Assembleia de Deus, né? O pastor estava lembrando esses dias atrás que em qualquer cidade do Brasil que você vai, você tem Coca-Cola, uma agência dos Correios e uma Assembleia de Deus. Sabia disso? Qualquer cidade do Brasil que você vai. Eu vi o pastor Douglas Batista falando sobre essa questão do aborto, se eu não me engano, ao STF esses dias atrás. E ele falou assim, olha, Meritíssimo, né, Dona Meritíssima Rosa Weber, eu represento aqui 22 milhões de crentes assembleanos no Brasil. Uau! 22 milhões. Que aquele Daniel Berg e Gunnar Vring se iniciaram. Que coisa extraordinária, não é? A glória, no nosso caso, olhando nessa perspectiva, da nossa primeira casa. Quantos vão falar, ai, que saudade da minha igreja no Brasil? E a pergunta de Ageu fala assim, e agora, como é que vocês veem essa? Um comentarista diz que os mais velhos, que junto com Ageu tinham retornado, choravam. Eles choravam. Porque quando você vê Davi e Salomão, o tempo que eles gastaram, fazendo contribuições, levantando recursos para construir aquela casa. Imagina, o Salomão fez os utensílios da casa de madeira de sândalo. Quando você deitava o ouro quente em cima daquela madeira, saía um perfume. Que coisa extraordinária. A suntuosidade de cada item, de cada uma das coisas que foram feitas agora. A segunda casa era feita com material de doação. O rei fez uma carta lá, olha, dá doação para eles construírem a casa deles. Para eles poderem construir a casa do Deus deles. E aquilo ali, eles ficavam olhando, mas ao mesmo tempo que os mais velhos tinham essa perspectiva, lembre-se, para os jovens era a única casa que eles tinham visto. Para os jovens aquilo era tudo. Porque para os jovens era a referência deles do que eles conheciam. Eles ouviam falado do Senhor, ouviam falar da potência do Senhor, da grandeza do Senhor, do poder do Senhor, e esse momento da vida deles era a primeira vez que eles estavam tendo a experiência com o poder do Senhor. Eles estavam vendo com os olhos nus uma promessa que Deus tinha feito há muitos anos atrás. Aqueles que estavam na faixa dos 20 anos de idade, dos 30 anos de idade, dos 40 anos de idade, eles nunca haviam visto Israel. Mas agora não só os seus olhos estavam vendo, mas Deus estava dando a oportunidade de eles tocarem esse novo projeto de Deus. Para esse novo tempo de Deus, para essa nova história que Deus estava escrevendo. E aí, o profeta Ageu fala assim, olha, parece que não tem muito a ver, né? Mas agora vai ter. Minha é a prata, meu é o ouro. Por que ele estava falando isso? Porque o material parecia escasso, mas Deus estava lembrando. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E faz uma declaração para eles. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eles estavam esperando, aqueles que conheciam a história de Israel, a glória do rei Salomão, a glória do rei Davi, a glória do grande Moisés, a glória dos feitos de Josué. Mas agora era a glória de homens e mulheres que iam voltar o seu coração para Deus e de maneira convertida iam ter uma nova história com o Senhor.
Agora era um tempo de conversão de coração. Agora é um tempo de mudança de perspectiva. Agora é tempo de uma nova preparação, porque aquele que estava para vir lá na frente, que era o Messias, era muito maior do que qualquer outro que havia passado antes. Ele continua no mesmo capítulo e começa agora a chamar a repreensão da infidelidade do povo, Ageu. E Ageu é duro. Ele faz uma lembrança de que por que nós chegamos aqui. É tão importante saber por que nós chegamos aqui. Às vezes as pessoas estão diante do Senhor e falam, Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, as coisas que eu estou passando. Mas você já refletiu, talvez, por que você chegou aí? Eu não estou dizendo que a culpa é sua, né? Mas ao mesmo tempo estou dizendo que em algum lugar a culpa é sua. De alguma maneira o nosso pecado coloca impedimento entre nós e o Senhor, e nós sofremos por isso. Nós estamos aqui nessa condição que nós estamos, porque nós estamos vivendo debaixo de uma maldição por causa do pecado. E nessa condição que nós estamos escassa, Deus abriu uma porta através do seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos entrar, mas ainda, a glória que vai ser revelada ainda não foi. Nós vamos ver o Senhor uma vez ainda mais glorioso do que nós já temos a experiência hoje. Você sabe disso. É uma manhã de consagração, não é? E ele começa a lembrar os pecados do povo, os problemas que o povo havia feito, a maneira como eles haviam vivido na sua vida, e fala, olha, vocês estão nessa condição, porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Porque no tempo de ouvir ao Senhor, vocês não ouviram. Porque no tempo de estar com Deus e ouvir a palavra do Senhor, a advertência do Senhor, vocês não estiveram à prova, vocês não estiveram atentos. E agora chegou o tempo de vocês desfrutarem também do juízo de Deus. E é tão importante saber desfrutar de tudo que Deus nos dá, não é verdade? Você já aprendeu a desfrutar da luta? Você já aprendeu a desfrutar da luta? Você já aprendeu a desfrutar da adversidade? Nós sabemos desfrutar do bem de Deus, não é verdade? Mas já aprendeu a desfrutar da adversidade? Já aprendeu a louvar o Senhor no meio de um momento escuro da sua vida? De falar assim, Senhor, eu te louvo, porque mesmo nesse turbilhão de coisas, eu consigo ver a sua mão me segurando. Porque eu vejo a sua mão me guiando. Davi chegou a um certo momento da sua vida e falou assim, foi-me bom ter sido afligido. Foi bom pelo passar o que eu passei, porque só assim eu aprendi os seus estatutos. Foi-me bom ser testado até a maneira que eu fui. Foi-me bom ter sido afrontado da maneira que eu fui, porque assim eu enxerguei a misericórdia de Deus de uma maneira que eu nunca podia imaginar que ela podia chegar. Salmo de número 18, Davi fala assim, cordéis da morte me secaram, e torrentes do inferno me submergiram. E eu desde lá do fundo clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou-me das muitas águas, porque tinha amor por mim. Lá na frente ele diz assim, cercaram-me no dia da minha calamidade. Isso é tão importante pensar, porque não cercaram Davi. Davi não percebeu o cerco no dia que as coisas iam bem. No dia que ele estava com Joabe e todos os 400 valentes dele lutando com o seu exército, 600 valentes dele depois, lutando com o seu exército. Não foi nesse dia. Diz que os inimigos cercaram no dia da calamidade, ou seja, já estava ruim e ficou pior. No dia da calamidade ele falou assim, o Senhor foi meu amparo. Já aprendeu a desfrutar? Eles estavam aqui vendo tudo isso novo, e existiam muitas perguntas. Será que nós vamos alcançar aquilo que Deus prometeu? Porque uma coisa é o dia que nós recebemos a promessa, o dia seguinte é caminhar junto com a promessa. Alguém, há pouco tempo atrás, explicando isso, disse que é muito bonito receber a visita do anjo e falar assim para a pessoa, Maria, você vai conceber o Filho de Deus, glória a Deus. Aparecer depois para José, José, fica na posição porque é minha obra, é uma beleza, né? Mas depois, os 9 meses até o parto, o caminho até Belém Efrata, em cima do jumento, o anjo não estava lá. O anjo não estava lá na cabeça do José. José, vai lá, meu amigo, lembra que eu prometi, não.
Foi aquela experiência lá atrás, agora era andar de encontro com aquilo que Deus havia prometido. É bom o dia da promessa, é uma alegria, é uma vitória. Mas o processo até receber, é bom o dia em que Deus traz e fala assim, vou estabelecer uma igreja em São Francisco. Vou estabelecer o meu nome naquele lugar, vou chamar homens e mulheres de Deus para me servirem, é uma glória. Os dias das primeiras etapas, o dia da celebração dos 17 anos, mas quantas lágrimas não foram derramadas? Quantas lutas não se levantaram? Quantos problemas que alguém chegou para o outro e falou assim, olha, eu acho que essa o pastor não aguenta, hein? Eu acho que essa, a irmã Gidalte, os meninos não aguentam, eles não vão aguentar, porque é muita luta. Quantas vezes questões chegaram entre irmãos, olha, nós vamos todo mundo sair, ou então vai ter um problema assim, daquele outro jeito. Mas a misericórdia de Deus estava segurando, estava ajudando. Estava se estendendo. Estava tendo misericórdia. Como eu sei que você passou na sua casa? Quantas vezes a vergonha foi tão grande que você falou assim, eu não vou conseguir voltar mais naquele lugar. Eu não vou conseguir mais colocar minha cara. Como é que eu vou colocar minha cara ali? Já pensou as outras nações vendo aquele povo reunido? O que eles estão fazendo? Quando você vai, por exemplo, para Neemias, que eles começam a fazer os muros, lembram? O que esses israelitas estão fazendo aí? Gente, que vergonha, vocês vão passar vergonha. Uma raposa vai pular o muro que vocês estão fazendo. Será que vocês não estão percebendo, não? Vocês vão acabar passando vergonha? A ameaça dos inimigos. A ameaça daqueles que são contra, a ameaça daqueles que não querem, mas o Senhor vai estabelecendo o seu plano e vai cumprindo passo a passo a sua palavra. Ninguém para, ninguém consegue parar, ninguém consegue deter aquilo que Deus está fazendo. Zacarias, ao mesmo tempo, começa a ter visões. Eu gosto da visão que ele fala do capítulo de número 4, onde ele vê os sinos, onde ele vê de azeite, onde ele vê os castiçais de azeite. E ao mesmo tempo você vê essa figura do tal do Zorobabel. Zorobabel foi levantado por Deus para ser o líder. Israel passa 3 fases bastante interessantes. Um tempo ele passa debaixo da liderança dos líderes, daqueles homens de Deus que são levantados pelo Senhor, que trabalham como juízes, né, desde Moisés até o último juiz. Moisés é uma espécie de juiz para o povo. Depois tem o tempo dos reis. São os reis que governam sobre Israel, e depois do exílio são os sacerdotes. Então a palavra de Deus vem através dos sacerdotes, ou através dos profetas, sempre direcionando os sacerdotes, mas a figura do líder ela se diminui, é uma figura de uma pessoa civil, é uma liderança civil, é um governador. Você vê isso na vida de Neemias, você vê isso na vida do próprio Zorobabel. E Zorobabel está ali no meio daquela situação e tal, imagina. Zorobabel, você foi levantado para ser governador. É mesmo? Olha, eu vou te mandar para você fazer uma obra extraordinária para mim. É mesmo? Aonde? Lá naquele trabalho onde eu te enviei. Mas lá eu sou janitor. Lá mesmo. Olha, eu te levantei para fazer uma obra extraordinária. Aonde? Naquela cidade onde eu te coloquei. Mas aonde? Dentro do seu Uber. Não parecia alguma coisa extraordinária para Zorobabel naquele momento? Para nós hoje é. Mas Zorobabel foi chamado por Deus para ser governador de uma terra em ruínas. De um lugar completamente assolado. Olha, nós temos muitas cidades aqui para assentar você. Para onde você vai, Zorobabel? Eu vou para Jerusalém. Meu Deus do céu. Jerusalém, meu amigo. Aquele lugar destruído. Aquele lugar que parece que agora foi amaldiçoado por Deus. Não fala assim de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a cidade de Deus. É o lugar onde Deus está me levando, porque Ele está levantando algo extraordinário ali. Está mesmo, Zorobabel? Eu não consigo ver isso. E aí aparece a expressão do Zacarias. Ô Zorobabel, quem é o homem que despreza o dia das coisas pequenas? Quem é o homem que despreza o dia que as coisas não parecem tão importantes? Então, esse aí vai ver todo o trabalho da mão de Zorobabel terminar. Ele vai começar, ele vai continuar, e ele vai terminar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na vida dele. Ninguém para a promessa de Deus. Ninguém para aquilo que Deus está fazendo. Zacarias e Ageu, então, têm essa visão. Ageu como um homem já na sua idade mais madura, sonhando os sonhos de Deus. Olha só.
sonhando aquilo que Deus ia fazer, celebrando no seu coração coisas que talvez ele nem conseguiria enxergar ainda, ele não veria. Os versículos que a gente leu por último, e eu quero começar aqui, entrar no cerne da questão, ele pede mais uma vez para que haja consideração. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante. Ou seja, as coisas vieram até aqui de uma maneira. Vocês conheceram a sua história do tempo que vocês iniciaram até hoje de uma maneira. Vocês até hoje têm visto guerras, vocês têm visto desilusões, vocês têm visto tantos problemas até hoje. Tantas adversidades até hoje que passaram até aqui. E ver a adversidade na vida do crente é normal, porque a gente vive de vitória em vitória e no meio tem adversidade. Vocês viveram de tantas questões que talvez em um tempo anterior vocês consideraram que seria o fim de vocês. Quanta gente, quando recebeu a carta de Jeremias, meu pastor, falou assim, Jeremias está aqui só passando um bálsamo no nosso coração para a gente ficar sossegado com a nossa situação e morrer. Porque como é que a gente vai sair daqui? Como é que o rei da Babilônia vai soltar a gente agora? É tão confortável para ele. Lembra de Israel, na primeira vez? Passamos 430 anos em escravidão, você acha que agora vai ser só 70? Não, nós estamos numa situação muito difícil. Mas Deus agora está trazendo para eles, olha, considerai. Dá uma olhadinha aí na situação de vocês, considerai. Porque a partir de hoje, algumas coisas diferentes vão começar a acontecer. Porque hoje Deus está fundando uma nova etapa da vida. 17 anos vocês viveram. 17 anos vocês andaram e a bênção de Deus tem sido sobre vocês, guardando sobre vocês. Agora considerai a partir de hoje uma nova etapa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Considerai a partir de hoje novos desafios para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus pela vida da Esther e do Zazá, porque hoje no hino que eles cantaram do grupo de louvor, Deus confirmou a palavra que Ele deu no meu coração. Um novo tempo. Um novo momento com o Senhor. Novas histórias com Deus, novos desafios com Deus, mas novas vitórias com o Senhor. Deus, Ele faz as coisas extraordinárias, às vezes da coisa mais simples para a gente. Eu gosto sempre de lembrar da história de José. E a cada 10 vezes que eu prego 11, eu falo de José. De tanto que eu gosto do José. O José, ele não era só sonhador. Às vezes eu considero até de uma maneira como se você olhasse naqueles dias, né? Eu entendo porque os irmãos tinham algum problema na imaturidade deles com José. Porque José falava algumas coisas meio absurdas. Se você vivesse junto com ele. Eu não estou dizendo depois, na hora que a gente lê a Bíblia e vê que tudo que José falou aconteceu, que tudo que José quis, aí é uma bênção, né? Mas eu estou falando lá, do ladinho dele, com José. Dia a dia com ele. Do ladinho dele, ouvindo José falando. Meu amigo José, por favor, meu amigo. Rapaz, olha onde a gente mora, meu amigo. A gente mora nessa terrinha aqui, ó. Você está dizendo coisa grande que envolve o mundo todo. Mas José, quando recobra tempo com os seus irmãos, quando ele está lá junto com os seus irmãos de volta, e ele começa a apaziguar a situação, porque eles ficam todo mundo, meu Deus do céu, o governador é o nosso irmão que a gente tentou matar, como é que vai ser agora? Esse homem vai matar a gente e tal. José fala assim, olha, não pasmem, fique tranquilo, vai para o meu pai e conta para ele da minha glória. Já pensou? Eu sempre falo, meus irmãos, que talvez Jacó tenha descido a cova sem nunca saber o que os irmãos de José fizeram com ele. Porque no texto, qualquer texto de Gênesis, não tem os irmãos contando para o pai. Tem depois que o pai morreu, eles falando, olha, o pai falou para você não castigar a gente pelo que a gente fez com você. Mas não tem eles contando. E aquilo lá que eles contaram para o irmão, inclusive, não tem muito jeito de ser verdade, não. Tentaram ali, olha, o papai pediu para você manter a gente vivo, né? Mas no primeiro encontro, eles não pasmem, vai para o meu pai e conta da minha glória. E aí ele solta uma daquelas de novo dele. Ele falou assim, olha, Deus mandou uma fome no mundo para juntar a nossa família. Como é que é, José? Você está dizendo que Deus mandou um evento mundial para resolver o problema entre você e seus irmãos, meu amigo? É isso que você está dizendo? José,
É isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o plano de Deus para a sua igreja e para a obra que Ele tem é tão extraordinário que Ele move céu e terra para que isso aconteça. Que Ele tira reis e põe reis. Que Ele move lugares. Que Ele escreve uma nova lei, pastor, para beneficiar a igreja na cidade. Que Ele abre portas que a gente nunca imaginava que pudesse acontecer. Que Ele libera empréstimos financeiros que a gente acha que a gente não tinha condição de ter. Tudo isso para que a igreja seja beneficiada. Para que a igreja seja abençoada, para que a sua família seja abençoada, para que os seus filhos sejam restaurados, para que aquele projeto seja novamente construído e concluído. Deus manda eventos mundiais para que isso aconteça, e Deus está disposto a fazer isso mais uma vez. Talvez aquele último rei jamais teria liberado o povo de Israel, mas no meio do caminho Deus muda de uma dinastia para outra. Os sírios entram lá onde estavam os persas e muda a situação, e agora o rei é outro, aí um tal de Ciro, não, peraí, tem uma profecia para esse povo aí, manda eles embora. E Deus começa a cumprir a sua vontade, e o seu beneplácito, a sua boa vontade. Mas aí Ageu começa a perceber uma coisa, porque a gente gosta de ver, não é? A gente gosta de tocar, né? A gente gosta de, olha, é isso aqui, e não vem falar para mim de alguma coisa que é subjetiva. Eu gosto de ver a coisa com realidade, com substância, né? Eu gosto de tocar e ter certeza. Não fala para mim só de coisas espirituais, fala para mim das coisas terrenas. Pois é, Jesus encontrando com Nicodemos, começou a falar algumas coisas com Nicodemos. Eu falei assim, olha Nicodemos, é assim, ó, é como um vento que ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Olha, é como nascer de novo, mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, né? Aí ele olha para Nicodemos, Nicodemos, se você não consegue acreditar em mim, quando eu falo para você de coisas aqui, nessa esfera natural, como você vai crer quando eu começar a falar de coisas celestiais? Se você não consegue acreditar nas palavras de Jesus, quando Ele fala de coisas a respeito da sua vida, de questões a respeito do seu trabalho no dia a dia, de questões a respeito do seu ministério, da sua história aqui nessa terra, como você consegue crer de um novo céu e uma nova terra? Que é muito mais incrível do que tudo que a gente vai viver aqui. Como nós cremos da palavra que o ouvido não ouviu e o olho não viu, se nós não conseguimos crer naquilo que nós ainda vamos ver aqui, nesse tempo? Ageu entende que já não há semente no celeiro. Não tem semente para começar o novo plantio. A situação é difícil. Olha, nós estamos bem, nós estamos alimentados, nós estamos sustentados, todo mundo aqui está muito bonito e cheiroso, cuidado por Deus. Todo mundo está trabalhando, glória a Deus por isso. Mas a semente que a gente investe para o futuro, às vezes a gente olha no bolso, olha nos recursos, olha na nossa própria vida e fala, falta. Como é que a gente vai fazer? E aqui, mais uma vez, eu pego a perspectiva de um profeta já na sua idade madura, que não era mais menino, que não era mais empolgado com a coisa. Ele entendia que isso era um problema. Como é que a gente vai fazer para a gente começar esse novo tempo? Tá bom, o templo está terminado, a gente terminou de fazer aquilo que a gente precisava. Se você vai para o capítulo 1, você vai perceber que ele vai falar assim, olha, escuta, vocês estão percebendo que vocês estão trabalhando e não conseguem o sustento de vocês, se cobrem no frio e não fica quente. Por quê? Porque o trabalho da casa do Senhor ainda não foi terminado. Então, para todo mundo, sobe o monte, desce com madeira e termina o trabalho da minha casa. Beleza, terminaram, versículo de número 18. Acabou o trabalho da casa. E agora, como é que fica a gente? É como aquele que pergunta, ok, Senhor, me dediquei para o Senhor, servi ao Senhor, andei com o Senhor, e eu, como é que fica? É como os discípulos, Senhor, nós deixamos pai, mãe, negócios, tudo por causa do Senhor, como é que vai ficar para a gente? 100 vezes dessa terra e no fim, a vida eterna. Mas aqui era um momento de ouvir alguma coisa, como é que a gente vai fazer para a gente continuar? Pois é, a primeira coisa, deixa eu falar para vocês, já não tem mais semente no celeiro, tem razão. Parece que o recurso humano não é suficiente, não é suficiente. O recurso que você tem para oferecer diante de Deus não é suficiente, não dá, não consegue, não alcança.
Pastor, tudo que nós alcançamos nos últimos 17 anos aqui na igreja, nos últimos 25 anos de Confradeb, nos últimos 115 anos de Assembleia de Deus no Brasil, não é suficiente para a próxima fase. Não é. Pode ser suficiente para se tornar uma instituição, mas para fazer a obra de Deus, não é. 22 milhões de crentes brasileiros não são suficientes para a próxima fase. Não há semente no celeiro. Que coisa absurda, parece um estado fatal que é final. Olha, além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não estão dando seu fruto. Terminou. Aquilo que a gente esperava, não, mas está vindo aí alguma coisa, que isso aqui a gente vai usar para ir para frente. Também não tem fruto lá para você tirar a semente depois. Como é que vai fazer o seguinte? Mas aí tem um mais aí de Deus. Mais. E aí, irmão, desse mais, quando tudo está errado, só consegue crer quem sonha. Só consegue crer quem tem um coração em Deus. Que só consegue crer quem crê na multiplicação do Senhor. Mas, desde o dia de hoje, eu vou abençoar vocês. Parece que não tem recurso, mas desde hoje algo extraordinário vai começar a brotar e vai começar a acontecer. Parece que não tem recurso, mas tudo que vocês trouxeram desde antes até hoje vai multiplicar de alguma maneira, porque Deus é poderoso para fazer isso, para a glória do seu nome. Vai dar certo, porque é Deus que está no negócio. Vai dar certo porque é o Senhor quem está levando. Vai dar certo porque é a unção de Deus sobre as nossas vidas, que vai fazer com que a multiplicação aconteça para a glória do nome do Senhor. Nós éramos estéreis, irmãos, e Deus nos fez frutíferos. Nós éramos sem semente, mas Deus nos fez ter semente para a glória do seu nome. Às vezes eu fico pensando, pastor, na modernidade que a gente criou para nós mesmos, e hoje a gente tem melancia sem semente, né? Não é verdade? Não é verdade, doutor? A gente criou esse laboratório, não foi? Não foi, sim, senhor? Genética. Geneticamente alterado, não tem semente a melancia, porque a semente da melancia, parecia que era quase 30% da melancia, né? Era só semente. Mas uma semente sem melancia, eu ia falar uma semente sem melancia, na verdade é o contrário, né? Uma melancia sem semente é inútil. Se nós estivéssemos no mundo hoje, uma safra só de melancia sem sementes, ia ser a última safra que a gente teve. Ia ser a última safra que a gente teve. Porque a semente às vezes parece que atrapalha, não atrapalha o fruto. A gente quer comer o fruto todo, mas não quer que tenha semente. Porque a semente não presta para digestão, a semente tem que ser plantada. O que a gente vai fazer com a melancia cheia de semente? A gente vai gastar um dinheirão com a melancia e vai ter que jogar 30% dela fora. A gente não gosta de semente. Só que o que garante a melancia de amanhã é a semente de hoje. O que garante o fruto de amanhã é a semente de hoje. O que garante a vitória de amanhã é aquilo que Deus está fazendo hoje, o que Deus está plantando hoje. Nós estamos colhendo 17 anos de igreja aqui em São Francisco hoje, mas aquilo que nós estamos colhendo hoje foi plantado ontem, há muito tempo atrás. E o convite de Deus é o seguinte: mesmo que não haja sementes no nosso celeiro, vamos fazer o seguinte, vamos esperar. Por quê? Porque quem está plantando hoje para nós é Deus. O fruto de Deus tem semente, Ele está colhendo o seu fruto hoje, Ele está plantando o seu fruto hoje, para que nós colhemos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso se alinha com a visão do Zacarias capítulo 4 sobre o azeite. Porque no capítulo 4, que é o azeite que sai da azeitona prensada, olha que coisa extraordinária. Tem azeite no sino, que é o reservatório. Tem azeite no castiçal, onde ele queima. Mas ainda tem 2 árvores de oliveira de cada lado que também tem azeite. O azeite não vai se acabar. Por quê? Porque quem plantou a oliveira é Deus. Quem tem reservatório é Deus. E quem queima o azeite na sua igreja também é o Senhor, para a glória do nome de Jesus. Eu quero passar mais alguns minutos falando de Zacarias para a gente concluir. Zacarias, diferente como Ageu, eu já falei para você, era jovem.
Mas Zacarias tem umas visões de Deus que parecem estratégias do Senhor contadas para ele. As visões de Zacarias, parece que Deus está escrevendo como é que ele vai fazer a estratégia. Como é que ele está preparando as coisas para que elas se cumpram. O capítulo 9 de Zacarias é o meu favorito, porque tem um dos versos meus favoritos no Antigo Testamento. 2 versos que eu amo. Deuteronômio 32, versículo 10. Achou-a num ermo no deserto, cercada de uivos, solitária. E ele veio ao redor, cercou-a e estabeleceu como a menina dos seus olhos. Falando sobre Israel, que coisa fantástica, né? Achou Israel sozinha, mas aí colocou como menina dos seus olhos. O outro, Zacarias capítulo 9, versículo 12. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Que coisa extraordinária, né? Um prisioneiro da esperança. Como é que é um prisioneiro da esperança, né? Alguém que está preso à esperança. Alguém que está falando para ele, olha, isso não vai dar certo. Não, mas ele prometeu, eu não consigo sair daqui. Rapaz, sai desse lugar aí, da sua devoção a Deus, isso aí não vai acontecer nada. Eu não consigo, eu estou preso à esperança que ele colocou no meu coração. É o caso do Abraão, não é? Por isso que o capítulo 4, versículo 17 da carta de Romanos, fala o seguinte, que Abraão em esperança, creu contra a esperança. Ele era prisioneiro da esperança. Não conseguia esperar outra coisa a não ser aquilo que Deus ia fazer. E Zacarias está tendo essas visões e explicando isso como uma estratégia de Deus. No capítulo 9, por exemplo, ele fala assim, olha, exulta, olha, ó filha de Sião, porque eis que o teu rei vem montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. É Zacarias que fala isso. Dando toda a estratégia de Deus, como é que as coisas iam acontecendo, tendo visão de Deus. Os dois ao mesmo tempo, um jovem, o outro velho. O velho tendo sonho, o jovem tendo visão. Mas peraí, quem tem que ter visão de futuro, não é aquele que já teve experiência, que já viveu, não é o velho que tem que ter visão. Quem dá a visão é os mais velhos, não é? Os mais novos sonham. Não é assim que a gente conhece? Os mais novos são empolgados, eles sonham. Eles estão sonhando o futuro deles, que eles não conseguem entender na cabeça como é que vai acontecer, mas aí no caso é diferente. Tem um outro profeta pós-exílio também, o nome dele é Joel. E o Joel, quando fala do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, ele fala o seguinte, olha, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Ele consegue juntar nas duas gerações, mostrando que a continuidade daquilo que Deus faz, não se faz numa geração só, mas geração após geração. Deus vai plantando sonhos e dando estratégia, Deus vai plantando sonhos e dando estratégia, Deus vai plantando sonhos e dando estratégia, para que a igreja faça 17, 34, 50 e tantos, 100 e não sei quantos, e chegue até a hora do Senhor Jesus Cristo voltar. Que a igreja vá crescendo, que a igreja vá se multiplicando, porque Deus vai dando sonhos e vai dando estratégia. Deus vai dando sonhos e vai dando estratégia. E vai multiplicando o seu povo e o trabalho que Ele faz. Então, se você chega a um tempo da sua vida hoje, que você acha o seguinte, olha pastor, eu já vi tudo que eu precisava de ver, comece a sonhar de novo com o que Deus tem para você. E se você se acha muito novo e fala assim, eu sou muito movido pelas emoções, Deus vai começar a dar para você estratégia para que você não seja movido pelas emoções. O fato é que seja a posição que você tenha, seja a semente que você deveria ter hoje para plantar, Deus vai plantar ela no seu coração e você vai ser abençoado por Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 20, a gente continua e eu começo a terminar. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, e derribarei os tronos dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Vai chegar o dia, irmãos, vai chegar o tempo, que tudo aquilo que Deus prometeu no nosso meio vai se cumprir de uma vez por todas. Até lá, nós precisamos crer
naquilo que Deus nos prometeu e entendendo que a nossa safra vem da mão dele para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda por gentileza, pastor? Glória a Deus. Nessa manhã Deus colocou uma palavra no meu coração que, mais uma vez, um hino dos nossos irmãos me ajudou muito. Pastor, o que Deus colocou no meu coração para esse final de semana é que Deus estava fazendo uma ligadura entre duas gerações. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 17, ele falou assim que uma dos fatores da vinda do Messias era converter novamente o coração dos pais aos filhos. Era fazer o elo de unidade daquilo que Deus está causando. Não é um tempo de sucessão, nem um tempo simplesmente de restauração. É um tempo de convergência. Às vezes na nossa caminhada, a gente está juntos, mas o pensamento de um e do outro na cabeça é diferente sobre o que o futuro significa. Sabe como é que é? Acontece isso algumas vezes, infelizmente, no casamento. Ele casa com ela porque ele quer ser um grande empresário. E ela casa com ele porque ela quer ser uma grande empresária. Mas nenhum pensa no outro da empresa deles. É duas empresas diferentes. Os filhos estão na casa dos pais, estão juntos, amam os pais, mas nunca entenderam a visão dos pais de mundo. E os pais estão criando os filhos dentro de casa, mas não estão percebendo que os seus filhos, diante deles, têm um mundo diferente do que eles viveram. Se amam, mas a visão é diferente. Hoje é um dia de convergência. 17 anos. Hoje é um dia de convergência. Hoje é um dia de unir corações para aquilo que Deus tem para os próximos anos, pastor. Hoje é um dia de unir as ideias, de compartilhar sonhos e receber visões. De compartilhar sonhos e receber uma restauração de Deus. De compartilhar sonhos e receber de Deus como é que eles vão se dar. Como é que essas coisas vão acontecer? Eu acho tão bonito, pastor. Gabriel chega para o pai de João Batista, Zacarias. Fala assim: olha, Zacarias, a sua esposa vai engravidar. Você vai ser pai de um filho. Zacarias estava no ano dele do seu trabalho, né? De oferecer incenso diante do Senhor. E ele olha para o anjo e fala assim: como é que isso se dará? Porque minha mulher já é uma mulher velha. Gabriel fica muito bravo com ele. Mas fica muito bravo com ele. Rapaz, eu sou anjo diante do Senhor e você está me perguntando isso. Olha, por que você me perguntou isso? Você vai ficar mudo até o dia que isso aí acontecer. E só no dia que acontecer que você vai poder falar. Maria faz a mesma pergunta para Gabriel. Olha, você vai receber o Filho de Deus. Como isso se dará? E sabe o que o Gabriel fala? Não deixa ela muda, explica para ela. Olha, na verdade a virtude de Deus vai encher sobre o seu ventre, vai envolver você. E aquele que vai nascer no seu ventre vai ser o Filho de Deus. Qual que é a diferença de Maria para Zacarias? É que Zacarias já tinha tempo suficiente para saber o poder de Deus. Zacarias já tinha andado com Deus tempo suficiente para saber que Deus é poderoso. Maria estava começando a sua vida. Sabe o que isso me diz? É que se Deus sabe a fase da vida que você está, Deus entende que talvez já era hora de querer parar de sonhar, mas Ele está te chamando para sonhar. Deus sabe que você não tem instrução suficiente para pensar como é que as coisas vão se proceder, mas Deus está falando assim: toma o lápis na tua mão que eu vou te explicar. Agora, quando isso acontecer, pastor, e aqui está o lindo, você percebe que a visão do Ageu, que é o sonho do Ageu, é a visão do Zacarias, e a visão do Zacarias está no sonho do Ageu. Não são coisas diferentes, é Deus fazendo o mesmo, juntando famílias, juntando sonhos, juntando propósitos para a glória do seu nome. Jesus veio para converter o coração dos pais aos filhos.
Nós não vamos deixar de ver a próxima geração fazendo coisas extraordinárias para Deus. E a próxima geração vai saber que eles estão vivendo os sonhos dos seus pais. Nós vamos viver os sonhos dos nossos pais. E nós vamos ter estratégias que vão fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles, para a glória do nome de Jesus. Eu queria orar por você nessa manhã, se você me permite. Fique de pé, por gentileza. Com permissão do nosso pastor, sempre. No último fechar das luzes da história do meu querido José, José fala assim: olha, essa fase que a gente viveu até hoje está terminando, essa história se termina, o tempo da minha vida se acaba. Mas ele fala assim: mas certamente o Senhor vos visitará. Ô José, não visitou não, José? Te deu sonho, fez governador, tirou você da prisão, fez de você governador, restaurou sua família. Você deu um beijo no seu pai, que você não via há anos. Deus não visitou sua família não, José? Visitou. Mas aquele Deus que visita hoje é aquele que visita daqui 17 anos, que visita ele, aquele que visita daqui 50 anos, aquele que visita daqui 100 anos, porque o mesmo Deus que visitou os nossos pais lá em Belém do Pará, com Narving e Daniel Berg, continua nos visitando até hoje, fazendo a sua obra. O Senhor certamente vos visitará. Vocês vão fazer o seguinte: quando Ele vos visitar, levem os meus ossos daqui. Que bonito, né, pastor? Capítulo 13 de Êxodo fala aqui: e saiu Moisés e o povo, e Moisés levava consigo os ossos de José. Finalzinho do livro de Josué fala que Josué enterrou os ossos de José na herdade dos seus pais, perto de Siquém. Sicar, na verdade, que depois ficou conhecido, Siquém, que ficou conhecido como Sicar, Sicar que também era Siquém. O tempo passa, aparece a pessoa do Senhor Jesus. E aí de repente Jesus, em uma certa caminhada, fala assim: era necessário que ele passava por Samaria. E para onde Jesus vai? Jesus vai até um poço de uma água que Jacó fez no lugar de Siquém, naquele mesmo lugar. Certamente o Senhor vos visitará de tempos em tempos, de geração em geração. Aqueles ossos que José deixou no passado continuam clamando aquilo que Deus ia fazer, a visita para ele, a visita naquele lugar. Deus visitou, o Senhor Jesus Cristo visitou a região onde os ossos de José estavam. Por quê? Porque Deus nunca deixa uma promessa dele cair por terra. Quando a gente vê essas coisas Deus fazendo, essa beleza de tempo após tempo, Jesus através do seu Espírito Santo edificando a sua igreja e propagando ela ao redor da terra. Pastor, São Francisco é pequeno para aquilo que Deus tem para fazer. E nessa manhã Deus está levantando aqui jovens que vão chegar para o Senhor, pastor, e vai dizer assim: eu tenho uma estratégia, pastor, mas antes Deus vai ter dado sonho para o Senhor daquele lugar. E o Senhor vai perceber que o seu sonho está nas palavras daquele jovem que vai vir falar com o Senhor, pastor, em nome de Jesus. Não vai ser um só não, pastor, vai ser vários. Vão ser vários que vão chegar com o coração cheio de fé por aquilo que Deus vai plantar no coração deles, para multiplicar o trabalho das suas mãos, pastor, em nome de Jesus. Se Deus hoje chamou você para um novo tempo, mesmo que não haja semente suficiente para você plantar, pastor, eu não sei por onde começar, Deus sabe, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pastor, eu não sei o que é meu para fazer isso aqui, Deus sabe o que é seu para fazer para cá, vem aqui à frente. Eu não sei por onde que eu posso falar: olha, pastor, eu vou conversar, eu não sei nem como é que eu converso com o pastor disso aqui. Deus sabe, Deus vai te dar estratégia em nome de Jesus. Mas não são só para esses novos aqui que na frente, não. Se bem que todo mundo aqui é novo, graças a Deus. Mas você que já se considera uma pessoa madura e que fala assim: eu não me movo mais com empolgação, pastor. Obrigado, eu estou vendo que o senhor é meio jovem aí, mas eu não me movo mais com empolgação. Meu amigo, se empolgue de novo. Se empolgue de novo.
Se empolgue de novo. Seja um jovem de novo em manhã missionária. Se empolgue de novo. Seja aquele menino na manhã missionária de novo. Se empolgue de novo. Sonhe de novo. Alimente o seu coração de novo com a expectativa. Não tem semente, mas tem Deus. Não tem recurso, mas tem o Espírito Santo. Não tem possibilidade, mas tem o Deus do impossível. Para a glória do nome de Jesus. Eu quero convidar você à frente também, meu amigo que quer sonhar de novo, meu irmão que quer sonhar de novo, minha irmã que quer sonhar de novo com aquilo que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Vem à frente, deixa eu orar junto com você também, em nome de Jesus. Eu dou mais 30 segundos para você, enquanto nosso grupo de louvor louva a Deus com o hino, por gentileza. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão e bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus está aqui para a glória do nome de Jesus. O novo de Deus chegou. Tem coisa nova, tem tempo novo, tem alegria nova, tem restauração na saúde de maneira nova. O Espírito de Deus me manda te dizer que se você pudesse enxergar o que Ele já viu, o que Ele já chegou lá para ver, se alegre, louve ao Senhor. É um tempo de restauração na sua saúde, no seu ministério, para a glória do nome de Jesus. Senhor, é no nome de Jesus, teu Filho, Senhor Pai, que nós oramos agradecidos. Pela tua graça, pelo teu poder, pela tua unção, Senhor. Pelo tempo de restauração que o Senhor manda nesse lugar, Senhor Pai. Pelo levantar, Senhor Pai, que o Senhor vai dando aqui, Senhor, as novas vidas, ó Senhor. Nós estamos, ó Senhor Pai, animados com o que o Senhor vai fazer. Mas também, Senhor Pai, estamos contritos pelas estratégias que o Senhor está derramando hoje. O Senhor está derramando, Senhor Pai, novas estratégias. Senhor Pai, novas visões, ó Senhor, sonhos que vêm da tua parte. E os sonhos vão se concretizar, Senhor Pai, para a glória do teu nome. Senhor, obrigado por 17 anos, ó Senhor. Nós estamos prontos, ó Senhor Pai, mais para 34, 50, 100 anos contigo. E
e a eternidade, Senhor Pai, na Tua presença. Continua derramando, Senhor Pai, cobrindo de graça, Senhor, a vida do pastor dessa igreja, Senhor Pai, de cada um dos líderes, ó Senhor, e multiplicando, Senhor Pai, a colheita dos Teus filhos em Ti. E nós te daremos para sempre, Senhor, a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.